mas não vive um bom momento. Parece que quando foi anunciado que o Rossi vai chegar, ele se sentiu pressionado, não sei. Eu lembro que fazendo entrevistas, né, ali na zona mista, em jogos de Libertadores, participando, o Diego Alves, né, passando ali junto com ele e chamou ele de homem gelo. Do tempo para cá, ele mostra uma insegurança como o time do Flamengo. O time do Flamengo me passa isso. Essa confusão toda no Flamengo foi por um movimento errado da diretoria. Eu vou sempre repetir isso, até que um treinador chegue e organize esse time. Mas desde que o Dorival, que começa a arrumar o São Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, né? Não é brilhante, não é um time encantador, mas é um time já melhor organizado. Já não toma tanto susto e parte daí para buscar o resultado. Ou seja, a primeira coisa para mim é o movimento errado da diretoria, a grande responsável. Meu pai do céu, cara, que pesadelo. 4 jogos, 3 pontos. Neste momento, o Flamengo está em 16º lugar. Estamos pior do que no ano passado. Olha que ponto chegamos, galera. Está provado que o problema do Flamengo não é técnico. O problema do Flamengo são jogadores, cara, que não podem mais vestir a camisa do Flamengo. O goleiro Santos, pelo amor de Deus, hein? 2 gols do Atlético Paranaense, 2 falhas do Santos. Mal posicionado, sai errado. Pode pôr na conta do Santos essa derrota do Flamengo, cara. A gente estava vencendo o jogo. O Flamengo até cria, o Flamengo até finaliza mais, o Flamengo tem mais volume de jogo, mais posse de bola, toca mais a bola. Só que na hora de matar o jogo não consegue matar o jogo, cara. Cebolinha fez uma boa partida, Everton Ribeiro muito mal, Thiago Maia mal, Gabigol fez o gol de pênalti. Cara, a nossa defesa continua ruim, o sistema defensivo continua ruim. Separei para vocês, galera, aqui o Sport Center pós-jogo. Vamos ver o que a imprensa está falando neste momento do Flamengo, depois dessa derrota de virada, cara, para o Furacão. É brincadeira com o torcedor, viu? O Flamengo está muito mal, é preocupante demais o que a gente está passando. Onde vamos chegar no fim do ano desse jeito, né? É preocupante. E essa partida contra o Goiás é importante, eu já vou explicar o motivo, tá? Antes, números então do Vitor Roque, porque realmente ele é diferente. Fez 1 gol, deu 2 chutes, também 1 no alvo e 6 ações na área do rival. Liderou então o Atlético Paranaense. Galera, esse cara é bom, só que o gol dele foi um gol de cagada, foi um gol sem querer. Ele tenta dominar a bola escapa e com a saída equivocada do Santos, a bola entra no gol. Ou seja, fez o gol, mas foi sem querer, né? Em todos esses quesitos. A gente vai falar bastante também, claro, do Vitor Roque, do Gabigol com a Renata Ruel, mas eu vou dar boa noite pro Zinho, também falar sobre esse jogo, e é mais uma partida seguida sem o Flamengo conseguir vitória, e no Campeonato Brasileiro isso também já começa a pesar, Zinho. São só 3 pontos somados nessas 4 primeiras rodadas do Brasileiro. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite, um abraço para você, Mário Marra, meu querido, Silas, fã de esporte. É isso, já começa a ter a pressão já existe, mas ela aumenta, porque dependendo do resultado, vamos dizer, vai jogar Palmeiras e Goiás. Se o Goiás consegue um resultado positivo, o Flamengo entra na zona de rebaixamento, né? O Corinthians também ainda vai jogar, pode sair vencendo o Fortaleza e entra o Flamengo. Então, num time que ainda não encontrou a sua identidade de jogo, que foi perdida com a saída do Dorival Júnior, e não se encontrou mais isso, o Flamengo teve alguns momentos bons durante a temporada, né? Mas nunca manteve um nível, nunca manteve aquela consistência da gente apostar e dizer que o Flamengo era o favorito. Se a gente fosse antes do jogo, não é depois do jogo. Antes do jogo contra o Atlético Paranaense, o favorito era o Atlético Paranaense. Vive um momento melhor. Você escala o time do Atlético Paranaense. O Paulo Turra, você sabe qual é o time que vai jogar. Qual é a dúvida? Se ele vai jogar com os 3 homens ali, não de contenção, mas o Eric, o Christian e o Fernandinho, se ele tira um deles e coloca mais um meia.
Ele varia isso. Na frente, às vezes ele vai com o Pablo, segura um pouco o garoto, né? Mas assim, não são muitas mudanças. Ele às vezes vai um pouco mais ousado, às vezes ele vai um pouco mais conservador. Mas você escala o time do Atlético Paranaense. O do Flamengo, a gente sempre tem a dúvida. Quem vai jogar? Como é que vai ser o time? Tinha uma previsão de que jogaria sem o lateral direito. O Wesley ficaria no banco, jogaria com o Rodrigo Caio na zaga e o Fabrício Bruno na lateral. Que eu, quando escutei isso, eu falei assim, não é possível que vai fazer isso. Ou joga com 3 zagueiros, ou coloca o garoto na lateral direita. E o Flamengo começa até bem, eu concordo com o Mário Marra. Começa bem, com linha de 4, com um meio campo ali, 2 volantes, né? O Éric Pulgar fez um bom jogo, mais uma vez, já tinha feito um jogo razoável no meio de semana, na Libertadores, e hoje fez um bom jogo, ao lado do Thiago Maia. Aí quando o Thiago Maia sai, acho que o Sampaoli, para mim, faz a escolha errada. O garoto Vitor Hugo é muito bom jogador, mas ele não é segundo volante. Ele sempre jogou como meia, e meia às vezes atacante, de pisar na área. E justamente pelo lado que ele ficou, pelo lado esquerdo, aonde saem as jogadas, porque o Everton Cebolinha não é um grande marcador, ele recompõe, e ele até perde a passada para acompanhar o Kelvin, né, o lateral direito do Atlético Paranaense, naquela metida de bola do Fernandinho muito boa. O Ayrton Lucas não é um grande marcador, mas tem muito gás, muito preparo físico e consegue ali fazer aquele lado. Mas acho que assim, ele olhar para o banco, o Vidal era titular dele até pouco tempo. Por que não usou da experiência? Eu acho que essa escolha de colocar o garoto, perdeu o meio campo ali, essa consistência na marcação que estava boa com o Thiago Maia. O garoto não entrou bem, não conseguiu criar, dar volume de jogo. O time sente quando toma o gol. O Flamengo é um time que está estável, é nítido. O São Paulo vai falar de novo na coletiva, né? Dominamos o jogo, tivemos boa posse de bola, criamos, mas não fomos contundentes na frente. E também não estamos sendo atrás. Ou seja, ele já está um tempinho ali, né? Tem que arrumar um jeito, tem que arrumar um time, tem que organizar um time. Muda-se o time toda hora? Quando tem contusão, tudo bem. O Everton Ribeiro, tá bem ou não tá bem? Saiu do jogo para entrar o Arrascaeta. O Arrascaeta até entra bem no início do segundo tempo, né? Começa bem ali, organizando. Mas é nítido que ainda não está num ritmo também físico bom. Acho que uma outra escolha. Se não foi por parte física, por parte de contusão, não tiraria o Everton Ribeiro. Né? Uhum. Então, jogou assim, mal, acho que algumas escolhas do treinador, com um momento que o Flamengo vai bem no jogo, começa a ir bem no jogo, mas dentro do jogo se perde. Aí, não sei se é a confiança, se é a personalidade. Não acho que não, porque esse time é muito cascudo, né? Tem jogadores com muita personalidade. Mas que a gente percebe que durante o jogo, aí o Mário Marra até comentou, pode ser a parte física, não sei, mas que o Atlético Paranaense, organizado, que não se desestabiliza em nenhum momento, mesmo quando está atrás, mas tem uma consistência de jogo, uma organização de jogo, consegue a virada. Já deve ter percebido. Porque o Pulgar, ele estava fora da fila quase, estava lá atrás. E aí no treinamento, ele treina uma vez, treina 2 vezes, ele vai pro jogo, ele fala, o Vidal, gente boa, meu amigo, tal, não sei o quê. Vai perder espaço. Então, algumas coisas, sim, Bruno. Acho que a manutenção de um time, isso pode dar uma cara melhor, tal. Por outro lado, outras coisas ele tem que agir. Uhum. O Vidal não me parece hoje ter a energia necessária para jogar do lado do Thiago Maia, de quem quer que seja ali atrás. E, por outro lado, alguns que nem apareciam, como o Matheus França, que até quando ele perdeu o Gerson, ele escalou o Ayrton Lucas, mais adiantado, de meio campista, hoje já apareceu como titular. Né? Existem, assim, mudanças muito drásticas nas escolhas dele, né? Sim, mas acho também que a gente precisa pontuar que ele pegou um início de tabela do Campeonato Brasileiro. Esses 2 jogos recentes fora de casa, sim, são 2 pedreiras. São. Mas também é o seguinte, não tem vida fácil no Campeonato Brasileiro e ele sabe disso, ele já disputou 2. Ele sabe disso. Jogar contra o Inter no Beira-Rio é pesadíssimo, jogar contra o Atlético Paranaense na Baixada é pesadíssimo. Mas, ainda assim, o Atlético me parece muito mais... O Furacão me parece muito mais competitivo hoje. Claro. Sabe, assim?
É um time que encurta, Mas que não deixa Você só vê o respirar. tamanho a longevidade do trabalho que existe ali, né? O conhecimento de equipe. Justamente. Você falou do Pulgar, por exemplo. O Pulgar nunca tinha tido um ritmo de jogo no Flamengo. Jogava um pouquinho, aparecia, e com os outros em situações melhores, jogando bem, o Thiago Maia, o próprio Gerson. O Gerson também demorou para voltar a jogar bem. Mas hoje também teve uma particularidade nesse jogo. Quando o Flamengo jogou bem, encontrou o Bento no gol. O Bento fez grandes defesas. É verdade. Defesas importantes. O Gabigol pega uma ali. O Cebolinha, primeira, acho né? que pega uma de primeira num passe do Gabigol. Depois é o Gabigol que pega uma de esquerda. Que talvez se ele pega de voleio, talvez ele até fizesse o gol. Mas alguns times têm goleiros hoje. O Rafael do São Paulo está parecendo um pouco esse tipo de goleiro, que quando precisa ele está ali. O Everton, aqui do Palmeiras, é aquele goleiro que você sabe, às vezes o time não está bem. O Perry Mas faz o um bom Lucas início, Perry né? no Botafogo, ex-São Paulo, também está muito bem. Mas está faltando isso no Santos, no Flamengo. Justamente. então. E o Atlético Paranaense tem o Bento, mas o Bento Ele não é de falha no agora. primeiro gol. Ele Pra mim falha. também. Pra mim também. E como talvez tenha acontecido até na partida ali na Argentina também, né, Zinho? A gente vai acabar entrando nesse assunto dessa insegurança que o goleiro vai passar para o time, Zinho. É isso. Aquilo que eu falei para a equipe do Flamengo, o goleiro faz parte da equipe do Flamengo. É muito bom goleiro, gosto muito, né? Tem uma história linda, até no Atlético Paranaense principalmente, seleção brasileira, né? Então, assim, mas não vive um bom momento. Parece que quando foi anunciado que o Rossi vai chegar, ele se sentiu pressionado, não sei. Eu lembro que fazendo entrevistas, né, ali na zona mista, em jogos de Libertadores, participando, o Diego Alves, né, passando ali junto com ele e chamou ele de homem gelo, né, que ele era frio, focado, concentrado, e eu também sempre enxerguei o Santos assim. Mas alguns jogos, de um tempo para cá, ele mostra uma insegurança como o time do Flamengo. O time do Flamengo me passa isso. Uma oscilação dentro da mesma partida. É porque ainda não conhece o sistema de jogo que o treinador está pedindo? Pode ser. Porque há uma variação tática que a gente até cobra. É bom ter o plano A, o plano B. Só que assim, você tem um plano A e você vai com ele. Dentro do jogo, os atletas sabendo que tem uma mudança tática, treinado isso, você aplica. Agora não, você começa um jogo com 3 zagueiros. No outro jogo você começa com 3 zagueiros, mas só que um vira lateral esquerdo e o lateral esquerdo vira meio. Aí no outro você joga num 4-4-2, aí no outro você joga com 3 atacantes. Então aí é uma confusão que se estabelece e os atletas ficam... Me parece isso, companheiros. Aí a gente debate. Me parece que o Flamengo, dentro do campo, quando ele é pressionado, quando ele é atacado, quando as dificuldades aparecem, ele não é um time consistente, pronto para passar por momentos difíceis dentro da partida. Aí, vocês citaram o Bento. O Flamengo cria 1, 2. Também não achei que ele fez nenhuma defesa milagrosa. Boas defesas, bolas defensáveis. A finalização não foi aquela perfeita. Foi num raio de ação que o Bento, muito bem posicionado, muito bom goleiro, ele tá ali e faz boas defesas. Mas nada absurdo. Já quando a bola vai no gol do Flamengo, até a decisão do goleiro é errada. Porque num cruzamento que ele não sabe nem o que vai acontecer, ele vai adivinhar, ele dá 2, 3 passos para frente, aí o garoto que de repente quis dominar a bola, desvia, no momento que o Flamengo era melhor. Muda o jogo porque o Flamengo, com essa estabilidade, sem essa confiança e sem essa estrutura de time montada, ele não consegue reagir. Essa questão da fase, né? Essa preocupação aí da nação, já que a pergunta é essa, eu acho que isso é discutido desde a Supercopa. Lembra dos gols ali, né? No início do ano, do último gol do Palmeiras? Desde ali, o torcedor rubro-negro está desconfiado com essa história do Santos, assim, defender a bola do jogo. Defender, sabe, ser decisivo, como outros goleiros nesse Campeonato Brasileiro têm sido, como o Bento foi hoje. Mas você vê, o Zinho lançou a bola do Rossi, que está chegando, e que pode trazer uma insegurança para o Santos, mas hoje, o melhor zagueiro do Flamengo hoje é o Léo Pereira, porque o Fabrício Bruno, no jogo contra o Racing, ele dá uma atrasada para o Santos e o jogador do Racing não faz o gol porque a bola pega na trave. E o Davi Luiz
a torcida pegando no pé do Davi Luiz, que também não está jogando bem. Se viu isso no jogo contra o Botafogo, bastante nítido. Então, isso também pode trazer insegurança, não só para o Santos, qualquer goleiro que tiver ali. E é um fato. Então, quando a defesa não dá segurança para o goleiro, quer dizer, você já tem a pressão das falhas individuais dele. Você tem a pressão de um goleiro que está chegando. E você ainda tem a pressão da sua zaga própria que está jogando mal. Isso tudo influencia muito na performance do goleiro, né? E dá uma opção que não existia. O Vitor Roque teria que dominar a bola, tá? Ou se ele não domina, se bate na pé dele e vai pro gol. Bastava pro Santos esticar o braço e pegar, porque ele estaria ali no meio do gol, tranquilo. Ele tenta se antecipar uma jogada que não existiu. E acabou oferecendo uma opção pro Vitor Roque. Mas, Ozinho, eu percebi que, assim, por essa questão das mudanças todas, a gente tem um dilema, né? Que é o seguinte, o Flamengo muda muito porque não consegue os resultados, ou não consegue os resultados porque o Sampaoli muda muito o time. Tinha uma propaganda de biscoito que era assim. Eu, na dúvida, comi o pacote inteiro do biscoito. É bom porque não sei o quê, ou não sei o quê porque é bom, né? Aliás, no caso, não era biscoito, era bolacha. Porque para mim e pro Zinho, eu não sou carioca, mas mineiro também fala biscoito, então... Biscoito. Mas, Ozinho, temos esse dilema. Muda muito porque não tem resultado ou não tem resultado porque muda muito? Primeiro passa pela diretoria, que mudou errado. Essa confusão toda no Flamengo foi por um movimento errado da diretoria. Eu vou sempre repetir isso, até que um treinador chegue e organize esse time. Mas desde que o Dorival, que começa a arrumar o São Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, né? Não é brilhante, não é um time encantador, mas é um time já melhor organizado. Já não toma tanto susto e parte daí para buscar o resultado. Ou seja, a primeira coisa para mim é o movimento errado da diretoria, a grande responsável. Né? Porque quando ela tira um treinador campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, porque não jogou bem as decisões, o Flamengo está dando show agora com os treinadores que eles trouxeram. O Flamengo está arrebentando. Ou o Flamengo não está ganhando, falta de sorte, porque o adversário está arrebentando com o Flamengo. Não, o Flamengo não está ganhando porque está jogando mal. E há bastante tempo. E aí é o quê? A escolha que fizeram, vem os problemas, contusões, tem todo um processo, aí o Gerson está fora, a Arrascaeta ficou fora há muito tempo, está voltando aos poucos, e a gente vai enumerando. Né? Mas assim, até o movimento para repor as peças que saíram não foram boas. Não se encontrou um lateral direito pro Flamengo, desde que o Rodinei saiu. Todo mundo fala do João Gomes. Para mim, a grande carência do Flamengo é esse corredor do lado direito. O garoto tem 19 anos, o Wesley. Até tem vontade, aplicação, tenta, tá chegando, mas é um garoto. Num time desorganizado, comete erros. Tem os equívocos. Foi expulso no último jogo da Libertadores. E o Flamengo quase perde um jogo, que o jogo estava na mão do Flamengo. Então, assim, mexe-se muito, porque, é claro, o treinador chegou, é o Vitor Pereira, é o Sampaoli, que são bons treinadores, tem as ideias deles. E ele chega lá, olha um grupo, deficiência aqui, deficiência ali, e ele tem uma ideia de jogo. Eu só acho que, assim, o erro eu posso falar porque eu estudei para isso e eu trabalhei como treinador. Você olha para o seu elenco, vê a qualidade que você tem no elenco, e monta um sistema de jogo dentro das características que esses jogadores te oferecem. Não é eu chegar lá com a minha ideia de jogo e tentar que o jogador se adapte a essa certa. Isso eu acho que ficou claro com alguns jogadores que sofreram muito, com outros técnicos, o Everton Ribeiro, e até na chegada ou no jogo passado, especialmente com o Ayrton Lucas, né, que foi escalado em uma posição que não era da característica dele. Cara, olha isso. Olha a tabela do Campeonato Brasileiro. É de dar desespero ou não? Flamengo, 16º lugar, 4 jogos, 3 pontos. Meu Deus do céu, ainda tem mais jogos, cara. Meu Deus do céu. Olha aqui. Vai ter Botafogo e Atlético, vai ter Goiás e Palmeiras, Grêmio e Bragantino, Corinthians e Fortaleza. Quem está abaixo do Flamengo? Goiás. Se o Goiás empatar com o Palmeiras, já passa o Flamengo. Se vencer, nem se fala, né? Corinthians e Fortaleza. Se o Corinthians empatar, já passa o Flamengo. Curitiba jogou e perdeu, né? América Mineiro jogou e perdeu também. Se o Goiás empatar ou o Corinthians empatar, o Flamengo termina a rodada
dentro da zona de rebaixamento. Um time desse, um elenco desse, com um faturamento que tem de mais de 1 bilhão, com o jogador que tem, é muita vergonha, cara. É muito vexame. Isso aqui é mais um vexame que a diretoria do Flamengo proporcionou pra gente. Não dá pra aceitar. É inadmissível um negócio desse, cara. Não dá pra aceitar, galera. Um time como o Flamengo, um clube como o Flamengo, que fatura, estar nessa posição. É muito amadorismo, cara. Tudo culpa da diretoria, cara. Tudo culpa da diretoria. Olha aí. Olha o que vocês fizeram com o Flamengo. Estamos aqui agora, só falta o nariz de palhaço, né? Eu tenho o nariz aqui, não vou pegar porque só falta o nariz de palhaço e a peruca também do palhaço. Nós estamos aqui fazendo papel de palhaço. O torcedor do Flamengo não aguenta mais esse amadorismo no departamento de futebol do Flamengo, cara. Quer ver só? O Dorival Júnior chegou no São Paulo faz pouco tempo. É o 3º jogo do Dorival Júnior. Olha aqui. São Paulo 2, Internacional 0. Em pouco tempo, o Dorival Júnior já consegue resultados. Já está conseguindo pôr o São Paulo nos trilhos, que é um time muito inferior ao time do Flamengo, que é um elenco muito inferior. Dá raiva, não dá, cara? Não dá muita raiva, cara? É inadmissível, cara. Dá muita raiva, cara, só de pensar nisso aqui. Nossa, eu tô passando mal. Eu tô aqui com o estômago doendo, cara. Tô passando mal, tô tremendo de raiva de ver o Flamengo nessa situação, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei o que pensar. O Flamengo criou bastante. O Flamengo finaliza. E as bolas que vêm no Flamengo entram, cara. Poxa vida. Meu Deus, que goleiro. O que aconteceu com o Santos? Era bom goleiro, cara. O Santos agora está aceitando tudo. Empatamos na Argentina contra o Racing. Falha do Santos. Hoje tomamos 2 gols do Atlético. Falha do Santos. Nos 2 gols. Ele saiu errado. No primeiro gol, ele errou mais ainda porque ele não tinha necessidade de sair do gol. Aí o Vitor Roque, que é bom jogador, só que nessa jogada ele teve sorte. Ele teve sorte porque se o Santos não sai do gol, ele pegava a bola. Foi um gol sem querer dos caras, velho. Quando a fase é ruim, nada ajuda, né? É impressionante, cara. E no segundo gol, ele sai errado do gol, ele sai atrasado. Tanto é que tem até aquele choque dele com o jogador do Atlético Paranaense. Se ele saísse antes, ele pegaria a bola. E se acontecesse o gol, né? Se ele espanasse a bola, acontecesse o gol num rebote, o gol seria anulado. Mas ele, mais uma vez, falhou. O Santos não pode ser titular desse time, cara. O mesmo vale para Vidal, o mesmo vale para Davi Luiz. E o São Paulo ele tem que ver isso. O Santos não pode mais ser titular. Tem que colocar o Matheus Cunha. Daqui a pouco chega o Rossi. Graças a Deus. É isso, galera. Eu não tenho o que falar, cara. Eu tô desesperado. Desesperado, chateado pra caramba. Saudações. Valeu. Fui.